Shalom, shalom pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vou falar para vocês sobre um livro muito interessante que eu li há algum tempo atrás, em 2003, e esses dias eu reli ele novamente, inclusive postei lá no TikTok um vídeo falando sobre este livro, e agora eu vou postar aqui no YouTube um vídeo falando um pouquinho, com detalhes um pouquinho maiores sobre este livro, abordando o caminho que Ian McKellen utiliza nesse livro, subindo a árvore da vida, tá? E inclusive estou aqui neste momento atrás de mim tem uma árvore, justamente porque iremos falar sobre a árvore da vida. Primeiro de tudo, então, para falar para vocês, este livro que estou indicando para vocês, mas também fazendo uma análise, se chama o livro O Místico, de Ian McKellen, uma viagem pela árvore da vida. Vocês vão ver que eu olho para baixo aqui às vezes porque eu estou com o meu caderno, para poder seguir aqui uma sequência bem certinha para vocês, tá? Ian McKellen, então, ele é escritor de 9 livros sobre o assunto de Kabbalah, 9 livros muito bons, inclusive um deles, O Poder da Kabbalah, o seu primeiro livro, foi um best-seller e vendeu muito este livro, Editora Record, e o segundo livro dele é uma autobiografia contando esse caminho que ele fez para escrever este livro e também o caminho dele na busca do autoconhecimento e da Kabbalah. Tá? Ian McKellen, então, é fundador do Portal da Kabbalah, escritor de 9 livros, ministra cursos de Kabbalah e tem um canal aqui no YouTube também, onde ele fala sobre Kabbalah. Também ele envia pelo WhatsApp meditações diárias para serem feitas todas as manhãs, meditações curtas de 7 minutos mais ou menos, com mantras ligados à Kabbalah, muito interessantes, mas também Ian McKellen faz o Shabá, né, na sexta-feira à noite, às 7h30, onde ele convida todos para participarem. É muito interessante, tá? Bom, neste livro em questão, então, que trago para vocês, que é O Místico, ele vai fazer, então, essa abordagem autobiográfica, contando, então, a história de como ele se encontrou com a Kabbalah, né, e através da Kabbalah. Ian McKellen teve uma doença, ele lutava jiu-jitsu, ele estava para pegar a faixa preta de jiu-jitsu, formado da PUC do Rio de Janeiro, dava aulas lá da PUC do Rio de Janeiro. Ele tinha um caminho bem diferente, aparentemente bem diferente do caminho da espiritualidade. Contudo, ele teve uma doença, tumores, que o impossibilitaram de continuar lutando, tá? E ele estava prestes a pegar a faixa preta e ele teve que parar de competir e de lutar, né? Isso afetou bastante ele e ele se questionou que essa é a pergunta básica do livro que permeia toda a busca do Ian McKellen, que é o que é essa vida aqui, se ela se acaba assim, né, num átimo, né, é muito rápido. Então o que é essa vida e o que nos espera e o que tem além, né? Então essa era a pergunta básica que levou o Ian McKellen a entrar nesta busca. E então ele vai em busca de mestres para trabalhar essa questão, e ele conhece um xamã, ele fala também no livro sobre espiritismo. É uma abordagem bem ampla, uma abordagem muito interessante que não se foca apenas na mística judaica, né? Porque na verdade a Kabbalah, ela, apesar de ter a sua base dentro da mística judaica, a Kabbalah, ela não se restringe ao judaísmo, ela é inclusive anterior ao judaísmo. E ela está mais para uma busca espiritual, né? Porque Kabbalah significa receber, né, do hebraico. Então ela está mais ligada àquilo que você pode receber do universo se você souber como trabalhar com essas forças, tá? Bom,
E a árvore da vida, ela é como um mapa para essa busca. Tem várias interpretações da árvore da vida, interpretações mais místicas, mais esotéricas, interpretações mais práticas para o nosso dia a dia, o que varia bastante, tá? Aqui, essa abordagem do Ian McKellen, que eu achei muito interessante, ela é uma abordagem bastante prática, bastante útil para aquela busca que você está realizando, que Ian McKellen estava realizando, mas eu acredito que todos nós estamos realizando também, e o que torna este livro muito bom de ser lido, muito acessível, de leitura fácil e também muito útil para a nossa busca espiritual. Começa então, sem mais delongas, vou me focar mais na questão da árvore da vida, porém o livro tem uma abordagem bastante ampla de assuntos ali e também de situações da vida dele. Ele vai trazendo vários relatos de coisas que aconteceram com ele, etc. Então, o meu enfoque aqui vai ficar mais nessa questão da árvore da vida, tá? Então a gente sabe ali, a árvore da vida, ela contém 10 sefirotes, né? Tem uma tríade inferior, tem ali o meio, uma tríade superior, né? A gente começa ali então pela parte de baixo da árvore da vida, aonde nós temos Malkuth, que é relacionado ao reino, digamos assim, aonde a gente está aqui neste momento, tá? Eu acho muito legal a abordagem que Ian McKellen fala de 10% para os 90%, tá? Então, 10% é o que a gente conhece da vida aqui neste planeta. Aqui, onde nós estamos, são os 10% da árvore da vida, né? E a gente tem esses 10% como a grande verdade de tudo, né? Tudo está aqui, o materialismo é o que importa, a matéria é o que importa, o quanto eu vou ganhar, o meu emprego, os meus relacionamentos, etc. Isso tudo, então, é focado em apenas 10% de tudo aquilo que nós temos de possibilidades. Só que a Kabbalah nos mostra que a gente tem todas as outras sefirotes para cima. Nós temos, além dos 10%, nós temos todos os outros 90% para cima, né? Do pessoal do Kabbalah Center, eles usam a referência do 1% e dos 99%, né? É a mesma coisa, tá? Eu até gosto mais de utilizar essa referência dos 10%, porque a gente tem 10 sefirotes, né? A gente está focado em uma sefirote, então seria os 10%, né? Dos outros 90% que tem para cima ainda. Bom, então ali em Malkuth, ele fala, então ele dá sempre para cada sefira. Sefira é o singular de sefirotes. Sefirotes é o plural, não é sefirotes, é sefirot. Sefirot é o plural, que são as bolinhas aquela que tem na árvore, tá? Cada uma é uma sefira, tá? A primeira é Malkuth, ou Malhut, alguns falam, tá? Então a palavra-chave nessa primeira sefira é escolha. E aqui está justamente a questão de a escolha que nós temos que fazer. É o primeiro passo que a gente tem que dar na nossa caminhada, é a escolha, né? A escolha entre a gente ir em busca dos outros 90% que estão faltando, além dos 10%, ou nós nos mantermos aqui somente nesses 10%, esquecendo de tudo o resto, né? É uma escolha que tem que ser feita, tá? E essa escolha, como tudo na vida a gente está sempre fazendo escolhas, né? Vai definir aquilo que a gente vai fazer da nossa vida, os nossos propósitos, os nossos objetivos, etc, etc, né? Isso vai fazer uma definição. A gente sabe que a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Tem aquela teoria, a teoria do caos, que fala que o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um furacão lá no Japão. Ou seja, que cada ação que nós fazemos gera uma reação. É a famosa lei do karma, né? Tudo que a gente está fazendo está gerando ações e reações, né? E cabe a gente aprender a trabalhar de forma consciente para que nossas ações gerem reações propícias para nós mesmos, né? Aqui neste mundo que
como dizia Heráclito, né, é um mundo composto aí de uma dualidade, onde a gente reconhece as coisas através da dualidade, a gente vive através da dualidade, a gente conhece o alto por causa do baixo, a gente conhece o frio por causa do quente, né, a gente conhece o forte porque existe o fraco, né, então a gente às vezes coloca o bem e o mal como opostos, assim, né, enfim. Este mundo dos 10%, ele é um mundo que a gente pode dizer, como dizia o próprio Platão, né, um mundo de sombras, porque a gente não tem toda a verdade, apesar de a gente achar que tem, né, a gente está apenas nos 10% dessa verdade, né, e a verdade está muito além de tudo isso. Mas, como este é um mundo de dualidades, a gente acha que tudo está aqui, né? E se existe um bem, tem que existir um mal de igual força, né? Às vezes a gente chega até a opor o próprio Deus, que vai muito além de tudo isso, que está além da árvore da vida e que emana sua energia ou Ensof lá em cima da árvore da vida, passando por todas as parchás, as camadas que existem nos mundos, né, para chegar aqui neste mundo aqui, onde a camada do véu é a mais forte de todas para a luz, porque já passou por várias camadas, nós chegamos aqui embaixo, e aí a gente acha que aqui é a verdade de tudo, né? Aqui é que está a realidade de tudo. Eu sei a verdade, né? Eu tenho a verdade, o meu Deus é superior, a minha religião é superior. Umas bobagens, né? Porque a pessoa está presa neste mundo aqui de Malkuth e não consegue fazer escolhas para ir além disso, tá? Então a escolha é fundamental aqui. E ele fala também da presença, né? Da necessidade, então, para se poder fazer essas próprias escolhas, de você estar presente, você estar presente neste momento, no aqui e no agora. Tá? Isso o Zen budismo fala muito, o Mindfulness fala muito disso, a necessidade da gente estar presente no momento para sim nós podermos fazer escolhas, então, escolhas bem feitas, porque somente nós estando conscientes de tudo, a gente pode realizar escolhas. Quem não está consciente não realiza escolhas. Um passarinho não é livre porque ele pode voar, ele voa porque é necessidade dele voar, ele tem que voar. Isso é algo intrínseco a ele. Um cachorro late, seja aqui, seja no Japão. Um gato mia, seja aqui, seja no Japão. Porque essa é o instinto, a necessidade. Agora, nós, seres humanos, somos autoconscientes. Portanto, nós temos o livre arbítrio, a escolha. Né? Nós temos a escolha. E é isso que nós temos que fazer, a escolha. Tá? E estarmos conscientes é fundamental para que essa escolha seja feita, tá? Bom, aí nós passamos aí para o Yesod, né? Que a palavra-chave é o propósito. E aqui nós começamos a adentrar o resto dos 100% que tem, né, os 90% que falta. Nós começamos a adentrar aqui através de Yesod. Então essa é a palavra-chave inicial. Propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a sua obra, como diz Mário Sérgio Cortella? Qual é o seu propósito? O que você está buscando realmente, o que você está almejando realmente. E isso é importante que a gente entenda, que a gente esteja consciente, né? Então, ele fala aqui que essa é a chave para a libertação dos vícios e dos infindáveis desejos da mente desconectada. O desejo, ele é algo fundamental para todo ser humano. Todos nós temos desejos. Os desejos nos impulsionam em busca de algo mais. O desejo de uma criança de caminhar a faz dar os primeiros passos, né? O desejo de ter uma vida com maior fartura nos faz trabalhar, nos faz buscar uma boa renda para suprir as necessidades dos nossos filhos, da nossa esposa. Né? O desejo nos faz ter o filho, o desejo nos leva e nos impulsiona. Então o desejo ele é fundamental.
Porém, o desejo também pode ser uma armadilha se ele ficar restrito ao mundo dos 10%, né? E ele não passar para o resto da árvore. Então, aí nós podemos cair numa armadilha e ficarmos presos aos desejos fúteis e mundanos. E esses desejos fúteis e mundanos nos trarão, como dizia Buda, né, no budismo, nos trarão o sofrimento. Enquanto nós tivermos desejos, nós estamos em busca de algo, né? Só que isso não é ruim, o desejo nos impulsiona, mas por outro lado, desejos mal administrados nos fazem ficar perdidos sem um propósito, sem uma direção. Então o propósito é justamente essa ideia de conectar o desejo a um caminho bem feito, né? Um caminho aonde nós vamos conseguir, então, com o propósito, ir mais além, subir da árvore da vida, tá? Então, nos perdermos nos desejos nos leva à infelicidade, tá? Ele fala isso no livro, eu achei muito interessante, porque é um livro de Kabbalah, mas ele traz vários assuntos que são relacionados a outras religiões. Por exemplo, ele diz que os obsessores, eles trabalham justamente nos nossos desejos. Se a gente não está com o propósito bem sedimentado, e nós estamos com os desejos pulando de um para outro, os obsessores, os assediadores se aproveitam deste momento para trabalhar em cima de desejos fúteis. Desejo de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ou desejo da bebida, sei lá, desejo do sexo, que nos faz nos perdermos no caminho de um propósito para cairmos no mundo dos 10% novamente. Então, é muito importante se ter esse foco que é o do propósito, tá? Ele cita alguns exemplos como Moisés, Buda, Jesus, né, que todos eles tinham propósitos bem definidos. Jesus morreu na cruz, mesmo assim, ele sabia, né, que ele ia morrer na cruz. Mesmo assim, ele estava lá com o seu propósito bem alinhado e ele sabia o que ele queria. Buda era a mesma coisa, foi tentado por Mara, a deusa de todas as coisas difíceis, né? E ele foi e manteve aquele propósito. Então, o propósito é fundamental, tá? Então ele cita Moisés, Buda, Jesus, Baal Shem Tov. Quero fazer um vídeo sobre o Baal Shem Tov, muito interessante a história dele, e também de como ele direcionou a sua vida para um propósito, tá? Bom, vamos tocar mais adiante. Tem uma frasezinha até que eu anotei aqui dele que eu achei muito legal, que diz assim: ao escolhermos de acordo com o nosso propósito maior, abrem-se as portas do céu. Ao escolhermos na direção contrária, abrem-se as portas do inferno, né? E é como a gente sempre diz, né, que o céu e o inferno são portáteis, a gente carrega dentro da gente. Então, quando a gente está caminhando pelo nosso propósito, nós estamos felizes, nós estamos realizados, nós estamos no céu. Quando a gente está caminhando contra o nosso propósito, nós estamos infelizes, nós estamos sendo arrastados. Eu tenho que vir trabalhar, e aí eu venho caindo, desgostoso com tudo, desgostoso com a vida. É um verdadeiro inferno, né? Então, o propósito nos coloca no céu, tá? Bom, mas vamos tocar adiante para não ficar muito longo, tá? Daria para falar muita coisa em cada um desses tópicos, tá? Então, ao lado ali, depois, aliás, do Yesod, nós temos duas sefiras, uma ao lado da outra, que é a Hod e Netzach, que fala, então, Hod de refinamento, Netzach fala de permanência, né? Então, a permanência nada mais é do que a gente ter a fé e a confiança para a gente não esmorecer, né? Então aí vem a continuidade daquilo que a gente está fazendo. Nós descobrimos o nosso propósito, agora a gente não pode esmorecer, porque muitas vezes a gente corre atrás ali daquele propósito e a gente vai bater nas pedras, isso é natural, né? E aí a gente vai parar e vai dizer assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí nós estamos esmorecendo, né? Então a gente tem que ter ali essa permanência para a gente lutar, continuar, saber o que a gente quer e insistir, né? Não desistir, ir até conseguir, tá? E aí vem Hot também, que é a parte que a gente chama de refinamento,
né? O receptor de cura pode sempre ser aprimorado por meio do desenvolvimento de virtudes, como humildade, generosidade, desapego a tudo que traz peso para a alma, né? Então, além de a gente ter essa força de espírito para continuar, para permanecer, a gente precisa ir refinando esse nosso eu, melhorando, né? E com isso a gente vai trabalhando o quê? As virtudes, todas as virtudes que nós temos e podemos conseguir ao longo do nosso caminho, né? Isso vai refinando a nossa alma, nos deixando melhores. Se eu tenho, por exemplo, muita ira, muita raiva, às vezes eu me estresso com as coisas, eu fico com raiva, procure fazer justamente o contrário. Quando você sente que está estressado, você para, respira, para e pensa, reflete, não deixa aquilo ali te tomar. Aos poucos você vai trabalhando a sua mente, porque nós sabemos, né, que o nosso cérebro ele tem a plasticidade, né, de ir se ajustando. Então a gente vai ajustando o nosso cérebro para aprendermos a termos paciência. E assim várias outras virtudes. Nós vamos trabalhando de forma que essas virtudes vão aos poucos se tornando naturais para nós e vai refinando o nosso ser. Aí nós vamos agora para o Tiferet, que ele fala ali da meditação. E aqui vem um ponto prático, né? A importância da gente utilizar da meditação, da oração, do momento de encontro de si consigo mesmo, né? Ele diz assim, o pensamento é um fazer, a concentração também é um fazer, até mesmo a contemplação pode ser um fazer. Mas, se apenas por alguns segundos deixamos de fazer e nos colocamos no centro, isso é meditação. Então a gente se colocar no centro, parar e meditar. Esse meditar não precisa só ser aquele meditar estilo yogi, né? Embora seja ótimo, esse aí eu faço muito, né? Mas também pode ser uma oração bem feita, né? E uma oração bem feita faz um bem muito grande para o teu espírito, né? Ele dá então uma prática ali que é o Círculo dos 231 Caminhos, é uma prática que ele usa para meditação muito interessante. Você vai contemplar, tem um círculo, você vai contemplar ali as letras do alfabeto hebraico, que tem um grande poder, e aí você vai realizar a prática. Mas são várias práticas. Ele passa, por exemplo, todo dia ele passa uma prática para ser feita de manhã cedo, que é de 7 minutos por ali, e eu faço, e é ótimo, te dá um novo up para te continuar a vida, tá? Há outras duas, Gevurah e Chesed, tá? Que é disciplina e amor, tá? Disciplina é para lembrarmos que dentro de nós carregamos também um opositor, né? O Satã, como dizem, né? Esse opositor que se coloca lá na Torá, na Bíblia, que a gente às vezes traduz como um ser real, né? Um espírito lá que é o Satã, que é o Lúcifer, etc. Na verdade, tem muito mais a ver com aquilo que ele representa e o que ele faz de nós. O opositor pode ser muito bem o que Jung dizia como a sombra, né? Todos nós temos uma sombra. Eu fiz um vídeo sobre isso, dei uma procurada aí. Todos nós, seres humanos, temos uma sombra dentro de nós, tá? O nosso opositor. E a gente busca, né, ter uma vida melhor, né, refinar o nosso eu, mas lá no fundinho nós temos a nossa sombra, bem escondidinha, que a gente não gosta de mostrar para ninguém, que pode se manifestar de muitas maneiras. Às vezes numa briga de trânsito você pode fazer algo que você achou que nem seria capaz de fazer, e você vai lá e faz. A sua sombra tomou aquele momento ali, o seu opositor, né? Então, ele diz assim, para lembrarmos que dentro de nós carregamos também um opositor que nos acompanha da primeira inspiração até o último suspiro de nossa vida. Satã está ali, né? Esse Satã não está lá fora, tá? Ele está dentro de nós. Nosso opositor está ali dentro de nós e nós temos que aprender a lidar com isso. Você não vai conseguir matar o seu opositor, tá? Faz parte de você, mas você vai aprender a lidar com ele, trabalhar com ele, tá? Então a gente precisa dizer não
aos nossos aspectos sombrios, né? Para seguir em direção, então, a uma experiência de plena realização, tá? Então essa é a disciplina. Aí ele fala do amor. Poxa, o amor, né, gente? Jesus dizia o tempo inteiro, né? O amor é o maior de todos os mandamentos. Amar não é somente a gente gostar de uma pessoa que é nosso parente, gostar de um amigo, isso é muito fácil, né? Agora Jesus dava uma tarefa hercúlea, amar os nossos inimigos. Isso é o verdadeiro amor. E este amor é realmente muito difícil de ser feito. Agora, se a gente ainda não tem a possibilidade de amar o inimigo, comecemos sim amando aquelas pessoas que estão perto de nós, até aquelas pessoas que trabalham com nós, por exemplo, aquelas pessoas que a gente, sei lá, não tem muito contato. A gente tem que aprender a ir amando o máximo que a gente pode, que também é um exercício, que também é um refinamento, né? O amor é a possibilidade que nós temos de nos aproximarmos mais do Criador, tá? Nos aproximarmos mais de Deus, de Hashem. Tá? Então o amor é uma possibilidade interior e quando você o conhece, se transforma inteiramente, diz ele ali no livro, tá? Aí nós chegamos em 70% da árvore da vida, tá? E esse 70% aí já é, nossa, muita coisa para ser feita, tá? Aí a partir disso começa a vir as tríades superiores ali, a parte mais difícil, que realmente está numa busca muito mais complexa de se alcançar, tá? Numa espiritualidade muito maior. Nós temos Binah e Chokhmah, que é o entendimento e a sabedoria, tá? O entendimento ele vem através então do estudo, né? Um caminho que seja autêntico, fundamental, um caminho real, que vá nos possibilitar, então, conhecermos mais sobre a verdade e encontrarmos essa verdade, né? E a sabedoria, ele coloca como uma experiência pura, sem interferência do intelecto. É por meio dela, da sabedoria, que você pode ter contato com a verdade. A mente humana não pode chegar a isso. Quem atinge esse ponto recebe também o dom da profecia, diz ele, né? Então chega no momento, assim, quando você chegar à sabedoria, você está num nível altíssimo, tá? Platão dizia, né, que a sabedoria ela não pode ser alcançada neste mundo que nós estamos aqui, que é o mundo de Malkuth, né, que ele chamava do mundo das sombras. Ele dizia que tinha um mundo ideal, onde somente lá nós poderíamos alcançar a sabedoria realmente, porque aqui a gente está a todo tempo nas imperfeições, né? Então a sabedoria ela precisa de algo muito superior, tá? Você precisa subir muito mais a um nível muito mais alto. Isso você vai conseguir através do próprio entendimento, então, do estudo de coisas, de um caminho realmente que te faça chegar a essa sabedoria. E não é uma tarefa simples, não é uma tarefa de um dia, 2 dias, uma semana, 3 anos, 4 anos, não. É uma tarefa para a vida inteira, né? Então você vai buscar isso através de as suas práticas, né, de todo aquele sistema que ele já colocou ali antes, que engloba a meditação, a entoação de mantras hebraicos, no caso da Kabbalah, no caso aqui do livro que eu estou falando, né, e todo o refinamento que precisa ser feito, etc., e a persistência, etc., tá, para tentar chegar aí a essa sabedoria que às vezes pode levar vidas, tá, e por fim, né, se chega à coroa, ao milagre, a Keter, que aí sim, né, ali é praticamente algo que a gente não tem como colocar em palavras, né, para se chegar a nível de Keter, vai ser a grande coroação de todo o trabalho feito. Você vai muito além, seria como uma cristificação, né, um patamar altíssimo que você vai chegar, que aí é algo que ele próprio coloca no livro ali, como algo que se chega através de uma prática profunda, né, uma prática profunda a ser feita. Então, aí eu coloco, né, a subida do caminho ali, aí ele vai falar algumas coisas mais, ele vai contar que ele retorna ao jiu-jitsu para fazer um fechamento, ele participa de um campeonato, ele ganha, se torna campeão, né, e fecha ele tem que parar realmente com o jiu-jitsu, mas ele faz um fechamento, né, para não deixar nada pendente para trás, ele procura fazer esse fechamento, e aí ele volta
lá para onde ele foi viajar para encontrar o mestre dele que tinha dado os ensinamentos todos para ele. Ele retorna então novamente a esse mestre para aprender aí essa tríade superior da Kabbalah, né? E aí ele participa de uma iniciação lá, enfim. Aí eu não quero contar o final do livro, obviamente, né? Deixo para vocês lerem lá no livro essa parte. Da minha parte, o que eu queria mostrar para vocês mesmo é essa questão da subida da árvore da vida, que eu achei fantástico. É um caminho traçado para você seguir e que realmente é um caminho de vida toda. Certo, pessoal? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Peço que vocês não esqueçam de deixar seu joinha, né, se inscrever no canal, etc, comentar. Agradeço muito aquelas pessoas que colaboram com o canal. Às vezes um pouquinho que você colabore ali com o canal ajuda para a gente comprar os livros, estudar mais, participar de cursos, enfim, e trazer mais informações para vocês. Um dos meus propósitos é justamente esse. Eu estudo muito. Agora não adianta eu estudar e reter tudo para mim. Eu quero passar também para vocês, né? E a minha forma que eu achei de passar isso é através aqui do YouTube. Então é por isso que eu faço esses vídeos. Paz profunda, até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus no coração de vocês e busquem o caminho de uma elevação espiritual. Paz profunda.